Olá, esse é o canal As Figurinistas, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Flávia Botelho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre aquelas palavrinhas que muitas vezes até você mesmo pode ter ouvido a gente falar em algum momento e meio que passou batido, não entendeu muito bem que palavra é aquela e tal, que são palavras que a gente usa, aqueles jargões, né, da profissão. E desse meio de audiovisual, assim, no geral. O que aconteceu foi o seguinte, outro dia eu tava explicando o meu trabalho para uma pessoa que não tem nada a ver com o setor. Ela é psicóloga, ela tá em outro universo, e aí a gente conversando, eu fui explicando como é o dia a dia do meu trabalho, e aí em vários momentos ela me interrompeu. Mas o que é isso? Que palavra é essa? Mas isso aí é o quê? E aí foi nessa hora que eu me dei conta da quantidade de palavras que eu falo que são específicas da profissão ou específicas de quem, né, trabalha nesse meio de audiovisual, assim. Então eu pensei assim, poxa, então quantas pessoas que devem ver o nosso perfil, devem ver nosso conteúdo e devem também não entender algumas palavras e passa batido e muitas vezes nem pergunta. Aí eu queria saber, você já passou batido por alguma palavra, por alguma situação? Então, faz a pergunta aqui embaixo, que a gente está sempre respondendo. Eu vou querer muito saber se tem alguma coisa, alguma palavra, algum termo, alguma situação que você não entenda, que você ouve a gente falar, mas como isso é possível? Como é isso? Ou então, o que significa isso? Vamos lá, o vídeo de hoje é sobre isso. E a primeira palavra que eu trago hoje é set. Eu lá falando, porque aí a assistente lá no set, aí amanhã, dia de ir pro set, e que não sei o que, e ela, que set? O que é set? Set é set de filmagem, set é o local em que ocorrem as gravações, em que as gravações acontecem. Então a gente faz toda a produção, a pré-produção, e aí no dia da gravação, o local que vai ser gravado, seja dentro de uma casa, seja um estúdio, seja na rua, enfim, não importa. Set é set de filmagem. É o local onde as câmeras estão armadas, as luzes, onde acontece a gravação em si. E aí eu tava contando também que período de pré é muito complicado, é uma correria, que geralmente a gente tem poucos dias de pré, às vezes um dia só de pré e tal, e que aí é muito puxado e ttt. Aí ela fez, espera aí, o que é pré? Pré, o que é pré? Pré é a pré-produção, é aquele período que a gente tem para produzir todo o figurino. Então, assim, a gente recebe aquele briefing, né? A gente é chamada para um trabalho, e aí aquele período que a gente tem de ir em busca de todo o figurino, de todas as peças do figurino e tal, todo esse período é chamado de pré-produção. Só que em publicidade, todo esse período de pré geralmente é um dia só, são 2 dias, 3 dias, vai, no máximo, assim, quando tá folgado. Então, pré, que a gente se refere, é o período da pré-produção. E aí ela perguntou logo na sequência, então depois que tem a gravação no set, então tem o período depois da pós-produção. Aí eu fiz não, aí vem a desprodução. Porque a gente que produz, depois que passa a gravação, acabou a gravação no dia seguinte, a gente desproduz. Que a gente vai devolver, né, para os seus lugares, tudo que a gente juntou no período da pré-produção. Então, se for alugado, a gente devolve, né? Se for do acervo, enfim, coloca nos seus lugares. Então, pra gente chama desprodução. Porque a pós-produção, para um vídeo, né, um material assim de audiovisual, a pós-produção é onde vai fazer a correção de cor, vai colocar trilha sonora, enfim, vai fazer todos os ajustes, a edição, tudo que acontece depois da gravação é pós-produção, né? Aí tem efeitos especiais, enfim. Tem uma série de outros procedimentos, digamos, que acontecem depois de uma gravação, e isso é a pós-produção para quem continua trabalhando no filme. Pra gente, terminou o nosso trabalho no dia da gravação, o dia seguinte chama desprodução. E aí, a outra palavrinha é briefing. Que aí eu explicando como é que chega o job, aí, não, porque pinta um job, aí me passa um briefing, eu tenho que trabalhar em cima daquele briefing que me foi passado e tarará. Muita coisa eu posso ter em acervo, muitas coisas a gente pega nas lojas, ou compra, ou pega emprestado. E tem coisas a depender, figuração, que vai ficar mais lá atrás e tal, a gente pode brifar os modelos. Ela, pera aí, para tudo, que negócio é esse de briefing, brifar modelo, o que é isso?
Então, briefing é aquele conjunto de informações que a gente recebe em relação ao trabalho, que vai estar lá o descritivo de como é que vai ser a moda. Vão ter todas as informações em relação ao que a gente vai precisar produzir. Se é uma moda atual, se é um figurino de época, enfim, quem é que vai estar em primeiro plano, quem vai estar de figuração, o que essas pessoas vão estar fazendo e como elas devem estar vestidas, como é que vai ser esse roteiro, como é que vai ser esse ambiente e tudo mais. Então o briefing é o conjunto de todas essas informações que faz com que a gente tenha a possibilidade de lá no início passar um orçamento, né, em relação àquilo e ter a ideia geral do que a gente vai fazer naquele trabalho. Isso se chama briefing. Do mesmo modo, a gente usa essa palavra para briefar os modelos. Então, assim, é passar esse briefing para a agência de modelos. Então, tipo assim, vai ter lá, sei lá, 5 pessoas passando lá no fundo, roupa normal, agora tem que estar com roupas em tons de laranja, amarelo, vermelho. Então, isso a gente passa esse briefing de roupas amarelas, laranja e vermelho, para quem for da agência de elenco, a gente fala, brifa aí seus modelos. Então é uma palavra que a gente acaba usando assim. Briefing é esse termo, tanto com as informações que a gente recebe e a gente também brifa as pessoas. Acabou abrasileirando, né, esse termo. Mas é isso, a gente usa bastante. Bom, e outra palavrinha é job. Eu conversando com essa psicóloga, né? Não, porque pintou outro job, apareceu outro job, agora você quer job pra cá, job pra lá, para! O que é job? Que eu não tô entendendo. O que é job? Job é trabalho, me desculpe. A gente que trabalha no meio fala com tanta naturalidade que se esquece que pessoas que não fazem parte desse universo não sabem essas palavras e nem têm obrigação de saber, né, gente? Então, assim, se você, alguma dessas palavras que eu falei aqui hoje, você também não conhece, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se em algum momento você se passou, mas o que é isso? Também não sei o que é isso. O job é a palavra em inglês, que significa trabalho, e nesse meio tem várias palavras em inglês que a gente acaba usando, assim, abrasileiradamente, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, job é trabalho. Cada trabalho que surge, a gente chama de job. E aí que vem essa coisa, né, de muita gente falar, manda jobs. A pessoa saiu, tá de férias, ou sei lá, tava doentada, ou por algum motivo tava fora do mercado. Então, é até muito comum falar, voltei, manda jobs. É muito comum. Outra palavra que também é muito comum, mas não só para o audiovisual, tem várias outras profissões que isso também acontece e que essa palavra também é usada, que é freela. Freela vem de freelancer, de um profissional freelancer, que não é um profissional de carteira assinada, digamos assim, que trabalha com prestação de serviço para aqueles momentos pontuais, né? Não só na parte de audiovisual, como eu falei, se usa, muitos designers também, tem outras profissões que as pessoas falam assim, rolou um freela pra mim. Principalmente para aquelas pessoas que já têm um outro trabalho normal. Publicitário tem muito disso. Muitas vezes o cara é ilustrador, então ele faz parte de uma agência de publicidade, daí pintou um trabalho, se alguém precisou de um trabalho de uma ilustração para alguma coisa ali específica, sei lá, uma cartilha. Tem uma cartilha aqui que eu tô desenvolvendo, preciso de ilustração, poxa, você me cobra quanto? Cobro tanto. Rolou um freela pra mim, a pessoa fala isso, né? Rolou um freela pra mim de ilustração, tarará, tarará. Mas ele é, sei lá, um diretor de arte de uma agência de publicidade. Então é um nome que se usa muito nesse sentido. Minha gente, só sei dizer uma coisa, que nessa conversa realmente me chamou muita atenção de quantas vezes ela me parou pra perguntar o que era. Então, assim, aí eu me dei conta de que, gente, quanta gente tá passando batida em relação às coisas que a gente tá falando, né? E de não entender algumas palavras, algumas situações. E, a gente sempre responde qualquer pergunta. Se você não quer perguntar de uma maneira aberta, né, no comentário e tal, que todo mundo veja, pode mandar uma DM pra gente e tal, a gente tá sempre respondendo qualquer dúvida, qualquer coisa. Então, se você não entendeu, pergunte. Perguntar é sempre o melhor caminho, né? Porque é assim que a gente vai aprendendo cada vez mais, né não? É isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele like pra gente. E aproveita, por favor, se inscreva no nosso canal, para o nosso canal chegar a muito mais gente e a gente poder ajudar muito mais pessoas, né? Ativa o sininho, que aí você vai receber uma notificação cada vez que a gente colocar vídeo novo. É isso!
Então, vou ficando por aqui. Até, ó, próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.